Caríssimos irmãos e irmãs e também que nos acompanham pelas redes sociais. Essa profecia de Ezequiel hoje mostra, ela é bem profética, ele faz uma comparação paralelo entre o povo que sai do Egito e que foi marcado à porta com sangue do cordeiro e que esses foram poupados da ação divina, da morte. E agora eles marcam com o quê? Cruz. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. De que aqueles que estão marcados com a cruz ou com o sangue do Cordeiro serão salvos no final dos tempos. Então, a marca que nós temos é a de Cristo Salvador. Aquele que se adere a Cristo, que configura a sua vida a Cristo. O único que pode nos salvar. Não existe salvação fora da igreja, que é o seu corpo. O único. Lá fora, nada pode dar a vida eterna. Porque o pão da vida eterna, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer do meu corpo e do meu sangue viverá eternamente. Então não tem para onde correr. Sem Cristo não há nada, né? Não tem para onde correr. Então não se iludam com nada fora dele. Porque os marcados com a cruz, também você pode pegar o sangue do cordeiro da saída do Egito, serão aqueles que são salvos para sempre na vida eterna. Todo aquele que vive um mundo paralelo, às vezes não se adere a Cristo de uma forma plena, acaba se perdendo. Não tem jeito. E aí vem a questão de dar sentido à vida, né? Que a gente leu. A morte, ao sofrimento e à morte. O que dá sentido ao sofrimento e à morte lá fora? Um emprego bom? Saúde. Que Deus me dê saúde. O resto eu corro atrás. Até quando? Até quando você corre atrás? Até sempre? Mas que frase mais vazia de ilusão. Eu corro atrás até quando? Eu corro atrás. Ah, pelo amor de Deus. Então nós temos também aqui no Evangelho a correção fraterna. A correção fraterna. Que é uma coisa também que requer muita maturidade, né? Muita maturidade. A gente vê cada dia mais que muitos, numa paróquia, por exemplo, na família, no trabalho, não tem muita maturidade de fazer correção fraterna. Então, o que é uma correção fraterna? Primeiro, quando você vê alguém errar, seja onde for, vamos pegar o nosso ambiente, a paróquia. Existe o maior veneno satânico, que é falar para outra pessoa, olha lá, fulano que se diz assim, faz isso. Olha ali, fulano que vai na igreja, mas eu sei o que ele está fazendo. Olha ali, as conversas paralelas. Eu vi fulano em tal lugar. Você sabia que fulano de tal fez isso? Fulano de tal estava na casa do padre? Você sabia? Isso é o veneno, a desgraça da paróquia. Se alguém falar algo paralelo, sempre corta na raiz, você que são de missa diária. Então, a primeira coisa, não ter conversas paralelas de erro de ninguém, pessoal. Ok? Segunda coisa, eu tenho credibilidade para corrigir? Como assim? Eu sou amigo dessa pessoa? Eu já fiz o bem para ela? Sim, tenho. Reza, vá e faça uma correção fraterna. Fraterna. Com tranquilidade, sem usar pesos, né? Não tenho credibilidade, reza pela pessoa, e aí sim, talvez você está até autorizado a falar com outra pessoa mais próxima, a ver com a pessoa. A pessoa não resolve, não quer mudar de vida, chama outros para que ela veja que não é só a sua opinião, que existem outras opiniões juntas que condenam aquele ato, que não é uma coisa sua pessoal. Não resolve, chama a igreja, padre, tudo. Em casos graves, maiores, de repercussão, a igreja tem até excomunhão. Algumas excomunhões são automáticas. Por exemplo, o aborto querido de quem é consciente, ou de quem defende.
excomunhão late sententia. É o mais grave dos pecados da igreja, porque é o mais inocente dos inocentes, né? Outras excomunhões são ferende sententia. Se vai para um julgamento. Pessoas que fazem atos escandalosos e não querem mudar de vida. Mas são sempre sentenças medicinais. A igreja sempre espera que a pessoa mude de vida, né? Então, mais ou menos é isso. Depois, aqui tem aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. A autoridade que a igreja tem. A autoridade que a igreja... Jesus não escreveu nada. Ele deu autoridade à igreja, o Espírito Santo, ao conjunto de papas e apóstolos. Isso que ele fez. Então a igreja em si tem uma autoridade dada por Cristo diretamente. A autoridade essa que fez escolher os livros do Novo Testamento, da Bíblia. Quais são os livros canônicos ou não? Você sabe que não existem não existem só 4 evangelhos. Existem vários. Evangelhos segundo Pedro, segundo Judas. Quem escolheu os evangelhos que estão hoje em qualquer Bíblia, seja católica quanto protestante? A igreja católica, com a sua autoridade. Quem escolheu os livros de São Paulo? Existem vários livros. Então a autoridade vem na igreja. Cristo não escreveu nada. A mesma autoridade que deu para inspirar os que escrevem a Bíblia, os autores da Bíblia, que foram inspirados pelo Espírito Santo, que já antes pairava. São Paulo morreu e São Pedro não tinha nenhum evangelho escrito. A autoridade era oral, a tradição oral. Ontem mesmo eu estava lendo um texto, aquele de Lázaro e o rico, e quando Abraão fala para o rico, não adianta que mandar alguém que já foi morto. Na Bíblia católica tá, porque eles não obedecem a Moisés e aos profetas. Aí eu li na Bíblia protestante, tá assim, eles não obedecem às escrituras de Moisés e às escrituras do profeta. É impressionante, assim, como que parece que a Bíblia caiu de zíper do céu, que não teve todo um processo. Se perde a noção da autoridade da igreja. E depois está aqui, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei no meio deles. Onde é o maior ápice de união mística com Deus, onde 2 ou mais estão reunidos? Qual é? A missa. Além de nós estarmos reunidos, aqui acontece a coisa mais sublime da história da humanidade. Deus que se oferece o mesmo sacrifício de 2000 anos no altar. Cristo que dá a vida. Você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, Apocalipse, não é isso? Você comunga, você está em comunhão. Agora, vai começar a quaresma de São Miguel. Vai ter um monte de gente acordando para ir rezar o rosário de madrugada e não vir à missa. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem lógica. Sim, rosário você reza de cabeça para baixo, o que você quiser. Amarra na bananeira, reza o rosário de manhã, de tarde, de noite. Você deixar de vir à missa, ficar com sono o dia inteiro. Não dou conta de ir à missa. Ou então deixar de adorar Jesus à tarde, porque você... Claro, você acorda de madrugada 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, existem comunidades a todo lado que a igreja nem aberta é. Que não tem missa diária. Não é assim? Claro que essas pessoas, rezar o rosário de madrugada é ótimo. Se dormir à tarde, a igreja está fechada. Não é verdade? Agora, uma igreja que tem um Santíssimo exposto, e você deixar de estar aqui, para ficar dormindo porque você estava acordando de madrugada e não vir à missa, não dá, né? Sim, não deveria nem ter que falar isso, mas é importante, porque tem gente que ainda acha isso é mais importante do que estar aqui diante do Santíssimo, com 2 ou mais, né? Bem, São Maximiliano Kolbe. Quem foi São Maximiliano Kolbe? Um homem dos mais espetaculares da época de Hitler. Um padre preso que teve uma visão quando criança. Qual visão? Nossa Senhora apareceu, mostrou 2 coroas, uma vermelha e uma branca. E perguntou para ele qual que ele queria. E ele disse, eu quero as 2, quando criança. E Nossa Senhora juntou as 2 coroas e entregou para ele.
Lá no campo de concentração, quando fugia alguém, o que eles faziam? Escolhiam um tanto para morrer. E tinha tido uma fuga, e eles foram escolhendo, você, para morrer sem comer, sem beber. Eu visitei a cela, uma cela pequena, de ferro assim. Lá hoje tem um Sírio Pascal, onde morreu o Sírio, numa dos barracas em Auschwitz, né? Tive a honra de passar ali e ver a cela que ele morreu. O pavilhão, eu não lembro, antigamente eu lembrava o número, agora eu não lembro mais. O fato é que escolheu um pai de família, e o pai de família começou a gritar, por favor, eu tenho família, eu tenho filhos, por favor, não faça isso. E São Maximiliano Kolbe, um sacerdote, deu um passo à frente. Dar um passo à frente nessa hora é quase que pedir para morrer. E o soldado, muito bravo, chegou, quem é você? E ele disse uma palavrinha que no mundo, o mundo satânico odeia. Sou sacerdote da Igreja Católica. Nossa, mas aquilo para ele, né? O que você quer? Ficar no lugar desse pai de família. Pois não. Aceitou na hora. São Maximiliano Kolbe não morreu com a fome e sede, ficou, depois de uns 7 dias, 10 dias, ele cantando salmos, dando consolo aos demais, acabou que foi morto com injeção letal. Certo? Bem, quando foi para beatificar, se perguntou, ele é Marte ou não é Marte? Porque ele não morreu diretamente por Jesus. Foi isso? Acho que foi com Paulo VI, inclusive, essa discussão. Se ele não morreu em nome de Jesus, então não é Marte. E a Praça de São Pedro ficou na expectativa, porque tinha-se o hábito de entrar os santos de branco e os mártires de vermelho. E de repente entra todo mundo de branco, que ele não tinha sido considerado Marte, porque não foi uma morte diretamente em nome de Jesus. Quando foi João Paulo II, polonês, né? João Paulo II disse, mas se Jesus Cristo é o amor, se você morre por amor, é claro que você morre por Jesus. Na expectativa da Praça de São Pedro, entra todo mundo de vermelho. As 2 coroas que ele pediu, né? Coroa branca e a coroa vermelha. A Praça de São Pedro branca, a Praça de São Pedro vermelha. O pai de família sobreviveu e estava na beatificação, né? De São Maximiliano Kolbe. Um homem extraordinário. O Mariano evangelizou o Japão, inclusive em Nagasaki, onde teve a bomba atômica. Não sei por que a bomba atômica caiu em Nagasaki, onde tinha os jesuítas e tinha São Maximiliano Kolbe. Existe um mistério. Eu ouvi uma frase belíssima. A história da humanidade gira em torno dos santos. E é uma verdade. A história. Existiu todo o mal da época da guerra para existir São Maximiliano Kolbe, Santa Edith Stein e tantos outros. Que Nossa Senhora nos dê uma das coroas, ou quem sabe, as 2.